Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula para o canal do Tiúlio. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre como mapear e padronizar as suas rotinas e processos. E eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu nas aulas 1, 2 e 3, porque essa é a quarta aula de uma série de 10 aulas. Vamos para o material didático? Essa aula 4 aqui tem o objetivo de mostrar como que você faz para mapear e padronizar as suas rotinas, os seus processos no seu negócio e, caso você não tenha um negócio, na sua vida pessoal. Ao longo das 4 primeiras aulas, o que a gente viu aqui? A gente viu como eliminar os meus problemas, como priorizar os meus problemas, como arrumar a sua casa e a sua empresa, e a gente vai falar hoje sobre como mapear e padronizar as suas rotinas. Na primeira aula, eu mostrei como fazer um diagrama de causa e efeito. Na segunda aula, eu mostrei como utilizar a matriz Guth, onde você avalia a gravidade, urgência e tendência do problema que você quer atacar. E na terceira aula, a gente falou sobre como elaborar uma cadeia de valor com a visão de Michael Porter. Tá muito legal, você pode voltar e assistir essas aulas rapidamente. Mas vamos entrar no conteúdo aqui da aula 4. Você já ouviu essa frase? Daniel, se eu mandar alguém fazer o que precisa ser feito, nunca vai ficar do meu jeito. Porque igual ao jeito que eu faço, ninguém faz. Você já ouviu isso? Isso é muito comum nas empresas. É muito comum na sua vida pessoal. Você já ouviu essa frase aqui? Daniel, eu já expliquei 1000 vezes como fazer isso e essa pessoa continua fazendo errado ou fazendo diferente de como eu expliquei para ela. Eu já não aguento mais, eu já não sei como fazer para convencer e explicar para essa pessoa o jeito que eu gostaria que ela seguisse, que ela utilizasse. Bom, dentro das empresas, a gente tem esse problema com muita frequência e tem uma forma de resolver isso. Para isso, eu quero te perguntar o seguinte: você já ouviu falar em fluxograma? Fluxograma, você sabe o que é? Vou fazer uma breve explicação aqui. Os fluxogramas eles são usados desde 1921, quando esse camarada aí, o Frank Gilbert, um engenheiro mecânico, ele apresentou a ideia pela primeira vez. A ideia era mostrar o desenho de um processo, os primeiros passos para eu encontrar o melhor caminho para eu executar uma determinada atividade. Resumidamente, o Frank ele dedicou a sua vida para estudar maneiras de aumentar a produtividade na indústria. Só que a ideia dele foi tão boa que ela hoje em dia é aplicada para muitos tipos de negócio e muitas vertentes da sua vida pessoal e profissional. Mas o que é exatamente esse fluxograma? Como é que eu faço um fluxograma? Por que eu deveria fazer? Eu vou listar aqui alguns pontos para você reparar em como um fluxograma ele pode ser muito útil e pode mudar os seus resultados. O fluxograma ele é uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. O processo é um conjunto de atividades, uma sequência de passos que vão ser executados. É uma maneira simples e fácil de identificar o fluxo com que as atividades acontecem. O fluxograma ele registra cada passo do processo e representa através de símbolos. E dentro desses símbolos eu tenho uma breve descrição, um resumo do que precisa ser feito. O fluxograma ele tem essa sequência de símbolos padronizados e ligados por flechas que demonstram a direção do fluxo. E eles são fáceis de serem compreendidos e fáceis de serem atualizados. Ou seja, qualquer pessoa sem nenhuma formação acadêmica ou sem nenhuma pós-graduação bate os olhos no fluxograma e entende o que deveria ser feito. Ou seja, o fluxograma ele é uma das primeiras ferramentas utilizadas para você padronizar um negócio, padronizar uma empresa. Muitas pessoas dizem que o fluxograma ele é o primeiro passo da padronização do seu negócio. Ou seja, se o seu negócio hoje não utiliza fluxogramas, pode ser que você tenha grandes oportunidades de melhoria. E aí você pode estar se perguntando agora, Daniel, será que o fluxograma ele é muito simples e eu consigo aplicar na minha vida? Acabando essa aula aqui, eu já consigo pegar e aplicar isso na minha vida profissional, na minha vida pessoal? Consegue. Consegue e eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Quem assistiu a aula 3 observou que eu mapeei aqui essa cadeia de valor, que é um simples exemplo de como uma empresa pode ser vista de cima. Qualquer empresa tem atividades relacionadas ao macro processo de recursos humanos, administrativo, financeiro, TI, marketing, tem muitas vertentes que acontecem no dia a dia de uma empresa. Essa daqui é uma cadeia de valor que exemplifica, né, o conjunto de partes funcionando dentro de uma empresa. E eu grifei em vermelho um processo que é considerado crítico em muitas empresas, que é o processo de recrutamento e seleção. Então, como é que ficaria, como é que seria um fluxograma para um processo de recrutamento e seleção? Eu vou pegar esse exemplo
E se você entender como eu montei o fluxograma para recrutamento e seleção, você pode utilizar isso para qualquer processo da sua vida. Então, a gente vai usar esse exemplo aqui e você vai usar esse mecanismo, essa ferramenta, esse fluxograma na sua realidade com base naquilo que você precisa organizar. Então, um fluxograma de recrutamento e seleção ele pode ter muitas possibilidades. Aqui eu vou usar um exemplo e você vai observar que para a sua realidade, você de repente escreveria esse processo de recrutamento e seleção de outra forma ou de repente para o tema que você está pensando, você escreveria com outros passos, uma sequência diferente de atividades. Mas um processo de recrutamento e seleção, ele pode começar com essa atividade aqui. Listar atribuições e perfil comportamental para a função desejada da empresa. Depois que eu listar as atribuições e o perfil, o que eu faço? Eu preciso calcular o custo referente à vaga a ser preenchida. Depois disso, o que eu faço? Eu preciso obter validação para a contratação. Eu preciso avaliar se o setor financeiro vai aprovar ou não. Será que eu tenho dinheiro em caixa para fazer esse recrutamento? Em seguida, eu vou elaborar o anúncio da vaga e eu vou envolver provavelmente o marketing da minha empresa. Na sequência, eu vou divulgar o anúncio da vaga em sites especializados, anúncios em portais de recrutamento e seleção. Na sequência, eu vou obter currículos para a vaga em aberto. Daniel, e se alguém quiser indicar um amigo, indicar uma amiga? Pode também, mas essa é a sequência mais formal. A sequência menos informal, ela fica de fora do fluxograma. Porque se você não tiver um padrão a ser seguido, deixa de ser um fluxograma e passa a ser só uma sequência de 10 que está na sua cabeça. E depois de obter currículos para a vaga aberta, você vai fazer uma triagem curricular. E realizando a triagem curricular, você vai agendar e realizar entrevistas iniciais, presenciais ou em vídeo, com base naqueles currículos que foram pré-selecionados. E aí vem uma pergunta. Reparem que eu estava usando caixinhas e agora eu usei um losango. A pergunta é, o candidato foi aprovado ou não? Toda vez que eu utilizo uma pergunta, eu mudo o formato da minha caixinha para um losango. Por quê? Ele pode ou não ser aprovado. Então, digamos que o candidato não tenha sido aprovado. Eu vou enviar um feedback por e-mail e vou encerrar o processo seletivo daquele candidato. E eu dou fim ao meu processo de recrutamento e seleção para aquele candidato não aprovado. Mas e se o candidato foi aprovado? Aí eu vou agendar a aplicação de provas técnicas ou presenciais, se for o caso aqui dessa vaga a ser preenchida. E quando eu agendar essas provas técnicas, eu vou para uma outra pergunta. O candidato foi aprovado nessas provas técnicas? Eu também vou ter duas possíveis respostas, sim ou não. Se o candidato não foi aprovado, essa seta volta lá para cima, eu envio o feedback e informo a ele que ele não faz mais parte do processo seletivo. Não seja aquela pessoa que entrevista um monte de gente e não dá o retorno para o candidato. Isso é muito feio, né, gente? Agora, e se o candidato foi aprovado? Eu vou consolidar todas as etapas do processo de contratação dos candidatos aprovados e eu vou enviar isso para a pessoa, para o gestor, para o supervisor, para o gerente, e eu vou entregar todos os resultados de cada etapa para esse solicitante, para que essa pessoa tenha a visualização de todos aqueles candidatos que até agora estão com um sinal verde, que estão sendo aprovados em cada uma das etapas. Na sequência, eu vou selecionar um candidato para essa vaga que está em aberto. E depois disso, eu vou comunicar a aprovação. Eu vou ligar para esse candidato ou para essa candidata e informar, olha, você foi aprovado no processo seletivo. Seja bem-vindo aqui à nossa empresa. E na sequência, eu vou informar o checklist de documentos necessários para esse candidato aprovado, dizendo, olha, você vai precisar providenciar os documentos A, B, C, D, E, F, G. E, por fim, eu vou agendar uma data e um local para o candidato vir e assinar o seu contrato de trabalho, assim como entregar os documentos. Então, dentro desse contexto aqui, a gente tem um fluxograma de recrutamento e seleção, onde eu tenho o passo a passo padronizado de tudo aquilo que tem que ser feito. Pode ser que você tenha um processo mais complexo, um processo menos complexo, mas se você prestar atenção aqui, você sabe o que tem que acontecer para que esse processo de recrutamento e seleção funcione corretamente. E isso pode ser replicável em todas as partes do seu negócio. Essa é a grande mágica. Para a sua vida pessoal, funciona também. Ou seja, se tem algum processo dentro da sua vida que hoje não está funcionando bem, desenhe um fluxograma e coloque ele dentro dos eixos. Padronize aquilo que você quer que aconteça, porque os seus resultados vão começar a aparecer de maneira padronizada também. Então,
para a gente finalizar essa aula, eu vou deixar esse slide aqui para você imprimir e preencher as caixinhas com o fluxograma que você gostaria de executar, que você gostaria de construir, para que você nunca mais viva em altos e baixos, executando as atividades de acordo com o que você lembrou. Porque se você não tiver tudo padronizado, é natural que você esqueça de um passo ou outro. E dessa maneira, você está dando o primeiro passo para a padronização do seu negócio e da sua vida pessoal, seja lá em qual área que você começar a aplicar a utilização dos fluxogramas. E na aula 5, dando continuidade à questão da padronização e execução das atividades, eu vou mostrar para vocês como delegar atividades e criar tempo. É possível criar tempo, Daniel? É possível. É possível delegar, Daniel? É possível. Talvez você seja uma daquelas pessoas centralizadoras que tem dificuldade em delegar as atividades. Mas nessa aula 5 eu vou te mostrar como delegar atividades e como criar tempo para que você consiga abrir espaço para fazer mais do que você faz com o mesmo tempo que você possui. Te vejo na próxima aula. Valeu? Um abraço, pessoal!